Ah, olá, gente. Primeiro governo já tá aí? Primeiro governo? A ordem de fala ou é só pra falar se estamos aqui? Pode falar que a gente fala também. Primeiro Sofia, depois Rafaela. A primeira posição. Oiê, primeiro Rafa e depois Pedro. Nossa, a Rafa conseguiu mudar o nome dela. Não sabia que dava pra fazer isso. Segundo governo. Segundo governo. Sou eu, depois o Bernardo, perdão aí. Ah, e- segunda posição. Aqui, primeiro Binha, depois Bianca. Ok. Já começou a transmissão. Tá, me pediram para fazer as apresentações, então, só um instante. Boa tarde, gente. Eu me chamo Minha eu sou da Sociedade de Debate da SDFRJ. Hoje estará sendo debatida a moção Esta Casa prefere o mundo e que governos priorizem a estabilidade econômica, a inovação constante. E no painel vai estar jogando comigo Eliseu Gomes, da SDP, e Maria Clara Santos, da SDS. Dito isso, primeiro-ministro, quanto confortável, pode começar. Oi, gente, boa tarde. Primeiramente, meu nome é Sofia, meus pronomes são ela, dela. Poi, por favor, levantem a mãozinha daqui, ou, tipo, liguem a câmera e levantem a mão, acho mais fácil do que o chat. Tô muito feliz em estar aqui com vocês, poder estar duplando com a Rafa, poder estar vendo aqui também o Rafa People e o Pedro Paradela. Muito obrigada por tudo, galera, e, enfim, inicio o meu discurso em 3, 2, 1. Mesa, a primeira coisa que a gente precisa estar visualizando dentro dessa moção, uma moção de prefere, ou seja, a gente vai estar provando que uma é melhor do que a outra. Nisso a gente precisa ter uma noção do que seria essa estabilidade econômica. Dentro da estabilidade econômica, a gente vai ter um estado em que a economia tem crescimento constante e controlado, o que não significa necessariamente que vai ser algo estagnado dentro da economia. Enquanto na inovação constante, a gente tem uma questão que é a implementação regular de novas ideias, desse investimento em novas ideias, em tecnologia, enfim. No nosso mundo, a gente vai ter um melhor controle da inflação. Por que o melhor controle da inflação? O controle da inflação ele vai se dar justamente numa questão de os preços eles vão ser mais previsíveis, não só uma questão de não se alterarem, porque identificamos que todos os países eles vivem numa comunidade global, que existem insumos, vem coisa de um país para outro, então, enfim, beleza, os preços eles vão ser mais flutuantes, mas quando a gente tem um Estado que vai estar valorizando essa estabilidade econômica, a gente tem um Estado que vai estar tendo uma visão melhor sobre isso, vai estar prevendo melhor essas flutuações, justamente por suas políticas internas, sua forma de estar governando, ela é mais bem pré-estabelecida, então ele consegue ter essa visibilidade melhor. A gente vai ter uma questão de segurança de investidores maior, porque essa segurança dos investidores se dá muito em como o país é visto por fora, independente de qual seja o país. A partir do ponto que ele tem uma economia mais balanceada e uma economia mais estável, os outros países que vêm de fora, eles já sabem o que esperar ao estar investindo nessa nação. Se já se sabe o que esperar ao estar investindo nessa nação, tem um risco menor de investimento, ou seja, ele é mais bem visto dentro da comunidade internacional, atraindo esses investidores. Temos também uma questão de um crescimento previsível. Então, não, a gente, assim, não vai ter algo que seria um crescimento, tipo, uma falta de crescimento, um crescimento estagnado, justamente porque esse não foco em inovação constante, ele não é algo diretamente relacionado com a falta de crescimento. A gente somente tem uma questão de um estudo maior, de um preparo maior, antes que se apliquem efetivamente tudo que for aplicado, justamente por termos uma questão de estabilidade econômica maior. Então, tudo que for mudança, tudo que for diferente, vai ser bem mais previamente estudado do que com foco em inovação constante. Quando a gente tem aqui os nossos prós, que seriam um emprego e previsibilidade de mercado, pensando num eleitor médio, um eleitor médio ao estar numa economia que é mais estável, esse eleitor médio ele vai ter uma noção melhor da sua profissão, que ela vai ser mais precisa, que ela vai ser mais necessária dentro desse mercado, tem uma visão mercadológica maior, então é mais estável a questão da empregabilidade, justamente com os investimentos maiores, provavelmente dando também maior oportunidade de emprego com mais investimentos, novos negócios se formando e também um foco maior para os empregados dentro desse país, movimentando a economia.
A gente tem também uma questão de prever flutuações, então poder estar contabilizando essa inflação e mais ou menos esperando o que vai dar muita mais certeza, muita mais segurança para a população interna, bem como para o governo de estar negociando, de estar estruturando políticas públicas e também para o setor privado. Justamente o setor privado, que ele também se altera, ele também flutua muito dentro do que o governo propõe, então um governo mais estável, ele vai dar mais segurança para o setor privado e também vai estar beneficiando esse setor público. A gente tem também uma questão da confiança no mercado externo, a confiança no mercado externo justamente mais bem vista por ter essa estabilidade. Agora, quando a gente vê uma questão do controle de risco, temos um ônus em que boas ideias seriam realmente mais facilmente implementadas em oposições, mas as más ideias também. Então, uma ideia que, em tese, seria muito boa vai ser mais facilmente aplicada dentro do mundo de oposições? Sim. Só que, se ela realmente vai estar vingando, ela vai estar sendo efetivamente boa, é algo que a gente tem mais capacidade de teste dentro de um mundo com uma estabilidade econômica maior. Então, a estabilidade econômica, ela vai estar analisando mais, vai estar conseguindo prever melhor tudo isso antes que se implementem quaisquer outras medidas. Então, essa estabilidade vai proporcionar maior estrutura e concretude pré-mudança. E a gente também tem um foco em investimentos básicos, como podem ser saúde, educação e segurança, antes do foco tecnológico. Então, independente de qual seja a nação ser mais envolvida ou não, ao estarmos tendo maior investimento na base, a gente vai automaticamente, justamente porque se uma população tem um bom nível de saúde, tem um bom nível de segurança e está conseguindo ter um bom nível de escolaridade, se as pessoas conseguem ter esse acesso à educação muito bom, elas automaticamente, justamente por ter esse acesso, é muito mais provável que elas tenham também essa chance de acabar, por fim, podendo gerar, sim, avanços tecnológicos, mas isso a partir de um efeito cadeia, não um investimento muito direcionado para a inovação por si só. A gente lida com, antes de falar dos ônus, pode ir para as segundas metades? João? Ai, perdão. A que estado se aplica essa moção? Clarificação, por favor. Eu não escutei, você pode repetir, por favor? A quais estados se aplica essa moção? Essa moção se aplica a todos os estados, tendo em vista que vivemos em um mundo em que a globalização ela é muito presente, então, assim, tanto países mais desenvolvidos quanto países menos desenvolvidos. A diferença principal é que países mais desenvolvidos já têm, bem ou mal, uma questão de inovação maior. Só que isso não vai gerar dependência, isso seria a minha primeira resposta de ônus, que podia ser dito por oposições uma questão de dependência no exterior, de tecnologias do exterior. Mas a partir do ponto que a gente consegue ter também, esse caso que eu implementei agora, sobre uma questão do foco na base, assim, depois se conseguirá ter resultados maiores também na questão de pesquisa, etc. Então, a dependência no exterior, ele já se aplica para as nações menos desenvolvidas em geral, sendo um ônus mais generalizado, não somente de governos, especialmente porque o ônus, tipo assim, pensando nessa dependência no exterior e considerando as nações menos desenvolvidas, assim como num mundo que foca numa estabilidade econômica, um mundo que foca na inovação também não vai estar dando muito foco para a base, sendo que nos países menos desenvolvidos, essa base ela tem bem menos condições do que, em tese, em países mais desenvolvidos. Logo, em todo, seria mais interessante que primeiro houvesse uma estabilização econômica. Segundo, não barra desenvolvimento, mas foca na aplicação prática e efeitos reais. Então, quando a gente fala que seria um ônus sobre não estar aplicando ou sobre não ter esse foco, simplesmente seria algo mais bem trabalhado, mais bem analisado dentro do mundo de governo com estabilidade econômica. E agora eu queria destrinchar um pouco melhor como seria essa questão de a quais países se aplicam. Quando a gente considera um país mais desenvolvido, ele, em tese, já tem realmente, então, partindo da premissa que ele já tem uma inovação constante mais bem estabelecida, esses países, eles também chegaram ao nível maior de desenvolvimento e eles chegaram ao nível maior também de meio que soberania no cenário internacional. Isso é prejudicial no geral? Não, isso é um fator histórico. E esse fator histórico, ele leva esses outros países que busquem estar realmente se destacando cada vez mais. Mas para se destacar cada vez mais, considerando o eleitor médio e vendo como a população sendo o pilar de todos esses governos, a população ela vai ser mais bem direcionada quando temos a questão da estabilidade econômica, justamente por ter uma estabilidade de preços de mercado bem maior, tanto a questão empregatícia quanto a questão de investimentos muito maior, quando se consegue prever o cenário de mercado, prever o mercado financeiro, tudo, vai se conseguir ter essa noção muito melhor para o eleitor médio, para a pessoa que está conseguindo ter uma certa noção de onde quer ir. Dessa forma, tenho muito orgulho em propor e encerro meu discurso. Obrigado pelo excelente discurso, líder de oposição. Olá, pessoal. Bom dia para todo mundo. Boa tarde, na verdade, né? Gente, eu queria fazer uns agradecimentos. Talvez eu me estenda um pouquinho, mas eu juro que eu vou tentar ser o mais sucinto possível, mas é que é de fato importante para mim. Gente, 1 ano atrás, eu estava indo no meu primeiro campeonato, eu estava iniciando o meu ciclo de iniciado, e é com muito pesar, mas também com muito carinho no coração, que eu digo que hoje é o meu último dia enquanto iniciado, né? Eu estou fechando esse ciclo hoje.
E eu acho que eu poderia ter feito muitas coisas para marcar esse momento, né, esse fechamento de ciclo. Eu poderia ter arranjado uma dupla de um iniciado muito foda, muito pica, para vir para a taça, e a gente vai ganhar a todo custo esse campeonato. Mas eu acho que no fim das contas o que a gente decidiu fazer foi muito mais legal. Eu estou duplando hoje com o Pedro ele entrou no Senatus esse semestre, esse é o primeiro campeonato dele, eu acho que existe uma beleza simbólica no fato de que o fim do meu ciclo enquanto Novice é também o início do ciclo dele enquanto debatedor iniciado, né, eu acho que isso é muito bacana. E eu estou muito feliz do quão longe que a gente chegou. Eu sou muito grato ao Paradela por ter topado fazer esse campeonato comigo, assim, duplar nesse campeonato comigo. Eu sinto que tem sido uma jornada muito gostosa e eu acho que você tem um futuro muito brilhante pela frente, amigo. Parabéns. E também saudar todo mundo que está nesse debate, né? Mesa edificadora e debatedores, todo mundo aqui é muito bacana. E, em especial, saudar a Rafa. O meu primeiro campeonato com a Rafa e um dos nossos primeiros campeonatos enquanto iniciados foi a primeira taça soteropolitana. Então, são muitos ciclos e muitos fechamentos que estão acontecendo aqui hoje nessa sala. Eu acho que isso é muito legal. Parei de tagarelar agora, tá bom? Eu só vou colocar o cronômetro e inicio. Tá. Deixa eu só colocar aqui a unção, pra eu não me perder. Eita. Ai, meu Deus, cadê? Achei. Eu inicio o meu discurso em 3, 2 e 1. Mesa. Um pouquinho de metadebate para a gente iniciar. Essa é uma moção de Esta Casa Prefere um Mundo, então essa moção age de maneira retroativa. A gente está falando de um mundo que, essencialmente, desde a estruturação dos estados modernos, como a gente conhece eles hoje, estados sempre preferiram focar em investimentos em inovação, ciência e tecnologia, do que em investimentos que levem à estabilidade econômica desse país. Um filme que é importante para esse debate, que eu acho que é o que o Pinho tenta antecipar no POI que ele faz para a Sofia, é essencialmente que o principal stakeholder desse debate são países subdesenvolvidos, que são os países que mais sofrem com instabilidade econômica. Quando a gente fala de países desenvolvidos, países de primeiro mundo, como vocês quiserem chamar, são países que já possuem uma certa diversificação das suas matrizes de arrecadação, que possuem uma estabilidade econômica mais forte, porque as suas economias também são mais fortes. Beleza, tendo tirado isso de fora do caminho, a gente precisa entender algumas coisas, né? Quando a gente está falando de inovação, a gente está falando de investimentos em inovação, investimentos em ciência, investimentos em tecnologia, que no fim das contas sempre levam a investimentos na diversificação da matriz econômica desses países. Eu vou detalhar isso um pouquinho mais para frente, mas eu acho que já é bom tirar isso do caminho. Mesa, o que nós, enquanto primeira oposição, vamos tentar tratar aqui é justamente como que o investimento para esse framing principal, né, de países subdesenvolvidos, o investimento em inovação, o investimento em inovação é o caminho mais eficiente para se alcançar uma estabilidade econômica a longo prazo, né? E aí, como que isso acontece? Primeiramente, eu compro o ônus, eu compro parcialmente o ônus que a Sofia trouxe, de que, assim, existe uma possibilidade de ideias ruins serem implementadas, ou ideias que não darem certo vão serem implementadas, mas eu acho que o principal ponto aqui é que, de qualquer maneira, a gente está fazendo alguma coisa que é diferente, a gente está saindo um pouco do mesmo, né? O principal problema de países subdesenvolvidos, países que almejam uma estabilidade econômica, que almejam fortificar sua economia, é que esses países, muitas vezes, dentro da configuração mundial, dentro das ordens internacionais e dentro da divisão internacional do trabalho, se colocam de maneira muito subalterna aos países que estão em categorias mais elevadas dentro da divisão internacional do trabalho. Eles são reféns, eles são, em alguma medida, prostitutas dos saberes e dos quereres desses países. Isso se coloca de maneira nociva para esses países em alguma medida, porque é um impedimento à diversificação dessas fontes de arrecadação. No fim das contas, como eu disse, quando a gente está falando de inovação, a gente está falando sobre diversificação. Inovação sempre tem o objetivo, os investimentos em inovação que o governo faz sempre tem o objetivo de expandir o mercado e, portanto, expandir as formas de arrecadação desse país. A gente está falando essencialmente de um mundo que, quando países têm uma tendência a investir na inovação, têm tendência a investir na ciência, na tecnologia, em pesquisa, em universidades federais, em desenvolvimento de novas e diversas matrizes energéticas, é um país em que a matriz de arrecadação é diversificada. Existem mais lugares, então, de onde essa arrecadação está saindo. Existem mais lugares de onde o recurso está saindo. Nesse sentido, o rendimento desse governo, o tanto que esse governo arrecada, também se expande, justamente porque a gente tem uma diversidade maior de fontes de arrecadação, Ou seja, a arrecadação desse país
país aumenta e o governo também, portanto, tem mais recursos para conseguir fazer um investimento interno, né? Investir em infraestrutura, investir em educação, saúde, todo tipo de medida que leve a um aumento da qualidade de vida desse país. Eu acho que isso é muito importante da gente entender aqui, né? No fim das contas, um país que também tem uma matriz econômica diversificada é um país que, dentro do cenário mundial, está economicamente blindado, né? Quando a gente pensa em variações cambiais, quando a gente pensa em crises mundiais de moedas importantes, quando a gente pensa em ataques ou sanções comerciais de outros países ou de outras organizações, normalmente países que não dependem de uma fonte única de arrecadação são países que estão mais propensos a se safar desse tipo de medida, justamente porque a arrecadação ela não vira um gargalo concentrado em uma mesma atividade econômica. Esse que é o principal problema, né? Se a gente pensa nos países subdesenvolvidos hoje, eles são países que só têm a capacidade de desenvolver uma atividade econômica por vez, né? São países que são exportadores de commodities ou de outros tipos de materiais baratos que são vendidos para países mais desenvolvidos. Isso é um problema porque coloca esses países essencialmente numa condição de prostituição frente a esses outros países com economias mais desenvolvidas. Prostituição no sentido de que eles são reféns desses países, são reféns dos seus quereres e do seu bel prazer. E isso não é bom para esses países, até no sentido de estabilidade econômica, né? Como eu já disse, países que são menos blindados, mas que também dependem da vontade de outros países, do modo como essa vontade dos outros países dos rumos para os quais a economia mundial deve ir, pode impactar nos seus próprios países. Mesa, no fim das contas, um mundo em que a gente tem um investimento em inovação é um mundo em que é mais provável a diversificação econômica e a diversificação de matrizes de arrecadação desses países. Isso tem ganhos muito mais importantes para todos os lados desse debate, até porque se eu tenho mais investimentos e se eu tenho blindagem econômica internacional, então eu também tenho um país que economicamente é mais estável. Percebe como que os ganhos de oposição também são, os ganhos de governo também são os ganhos de oposição? Sofia, aliás, não, perdão, Bernardo primeiro. Claro. Então, quando você tem países que são mais pobres, né, do stakeholder, né, como é que eles vão conseguir? Eles compram que eles podem investir em inovação, mas eles não vão ficar expostos agora a propostas predatórias porque eles precisam de uma reserva de risco, por exemplo? Uma reserva de quê? De risco, porque o investimento envolve risco. Show, Sofia. Rafa, dentro disso, como que vocês lidam sem ter uma previsibilidade de mercado, mesmo tendo mais recursos? Uma previsibilidade de mercado tendo mais recursos. Ai, amiga, você falou um pouco economesa para mim agora, mas tudo bem, eu vou tentar responder. Tá, começando pelo que o Tandeta falou. Amigo, a grande questão é a seguinte, né? Investimentos, e aí isso já entra como um pouco de refutação de primeira posição também, né? Existe um planejamento em cima de investimentos em inovação, né? Como se as pessoas começassem a investir e fizessem escolhas às cegas dentro dos mundos de oposição. Existe um planejamento acerca disso, justamente para que os lugares onde está sendo investido esse dinheiro, onde está sendo investido, onde está sendo investido, são justamente lugares onde existe uma probabilidade maior de sucesso onde existe uma probabilidade maior de sucesso do desenvolvimento dessa nova atividade econômica, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante se dizer. A gente não vai estar investindo às cegas no que der certo. No fim das contas, gente, eu acho que assim, eu não entendo tanto como que a gente, e aí acho que isso é uma coisa que falta mecanização de governos, eu não entendo tanto como que investir uma parte do capital da arrecadação desses países em diversificação é necessariamente excludente a você manter uma forma de arrecadação que é a mais importante para esse país nesse momento, em que ele se apresenta em um cenário em que ele tem uma matriz econômica pouco diversificada, né? A gente pode pensar, por exemplo, eu acho que dá para pensar em países subdesenvolvidos, que ainda são países que têm um incentivo para investir em novas formas de economia, sem necessariamente prejudicar o investimento que eles têm em uma atividade econômica que é muito benéfica para eles no atual momento. Isso é uma decisão imprudente, eu concordo com vocês nesse sentido, mas eu não acho que é uma coisa excludente dentro desse debate, no fim das contas. É só vocês pensarem, por exemplo, o que a China fez. A China ela nunca deixou de investir em matéria-prima, por exemplo, mas ela conseguiu ter investimento em tecnologia de ponta, que foi o que propulsionou a China para o mercado internacional, no fim das contas, né? É meio que não abandonar as suas raízes, mas saber, enfim, o meu tempo já acabou, mas enfim, saber direcionar investimentos e economias para a diversificação dessa matriz. E é por isso que eu tenho muito orgulho em meu povo. Muito obrigado pelo seu discurso, agente de governo. Oi, gente, assim como o Rafa, eu tenho muito a falar inicialmente, porque esse também é meu último campeonato como novice, é meu último dia debatendo como novice, e é muito bizarro pensar o quanto que eu já vivi por causa dos debates ao longo desse ano. Definitivamente foi um ano bem melhor, porque eu
entrei nisso. Então, eu sou muito feliz de estar aqui com vocês, debatendo com tantas pessoas ótimas e com uma mesa muito boa também. E, eu queria mandar um grande beijo à Sofia. Eu e o Rafa, nós somos muito parecidos, sabe? A gente teve a mesma, a gente fez a mesma coisa para o nosso último campeonato, que são pegar, tipo, iniciantes e levar pessoas que estão começando agora, e pessoas muito queridas, e pessoas que a gente vê que vão brilhar muito ainda no seu tempo como novice, para poder ter essa experiência com eles. Então, é muito legal, sabe? Tipo, finalizar meu ciclo realmente com quem está começando. E eu queria mandar um grande beijo pro Rafa, como ele disse, a taça soteropolitana foi o meu segundo campeonato de debates, e foi com o Rafa, e foi muito especial estar debatendo isso com um grande amigo, e eu só estou muito feliz. Muito obrigada, Senatos. Um beijo para minha sociedade, eu amo muito vocês. Tá bom, eu começo o meu discurso. Em 3, 2, 1. Will, a gente vai estar te provando justamente porque que a priorização por parte dos governos, a estabilidade econômica, ela é muito mais benéfica e ela é o crucial, justamente, mesmo com países subdesenvolvidos e coisas do tipo. Tá bom, por que que é isso? A estabilidade ela é algo muito importante, sabe? Com a estabilidade, você consegue justamente prever o crescimento econômico, e você consegue, ele vai ser constante, você consegue saber o que vai, basicamente vai entrar, o que vai sair do seu país, você consegue alocar de forma melhor esses recursos, sabe? Os recursos que você tem, porque vai ter uma noção sobre o que está entrando, o que está saindo, e, tipo, ele vai ser mais estável a longo prazo. Você não vai ter tantas flutuações. Isso impacta justamente a população, como a Sofia já trouxe, mas a gente vai ter uma menor inflação, uma menor flutuação dos preços, e ela vai ser mais controlada, uma vez que a gente realmente consegue ter controle sobre isso. Então, e diretamente impacta a população, sabe? Querendo ou não, eles vão ter preços mais controláveis, eles vão ter mais empregos, uma vez que aquilo ali vai estar surgindo de uma forma constante, de uma forma considerável. Você sabe o que esperar. Então, como você sabe o que esperar, tipo assim, você sabe que talvez agora vai vir uma onda de desemprego, coisa do tipo, você já consegue tomar medidas para remediar isso. Tá bom, mas por que que necessariamente a gente tem que priorizar isso em detrimento à inovação constante? A inovação constante, o grande problema dela é porque, tipo assim, o Rafa, ele fala que, tipo, países subdesenvolvidos ficam muito dependentes, coisas do tipo. Só que a gente tem que considerar que a inovação constante, investimento em ciência e tecnologia, ela é uma coisa cara. Não é uma coisa que você faz, tipo assim, como pequena parcela ali dos seus recursos e coisas do tipo. Só que é uma coisa que você tem que deslocar muitos recursos, muito dinheiro e muito tempo e pesquisa e pessoas para isso. Você percebe que agora o Estado ele vai ter grande parte, grande não, mas boa parte dos seus recursos, eles, querendo ou não, são levados para isso, grande atenção, essa vai ser uma prioridade do Estado. O Estado ele vai estar querendo constantemente ali se superar e inovar e trazer esses grandes investimentos para coisas do tipo. Só que tem alguns pontos que a gente compra aqui, de certa forma. A gente tem melhoria, sim, que facilitam a vida da população, então que seria bom, de certa forma, ou que a gente poderia exportar e coisas do tipo. Só que a gente não tem esse retorno garantido, tá? Tipo assim, inovação. É claro que vai ser estudado, só que sempre tem um risco. Você nunca sabe se aquilo que você está fazendo no laboratório realmente vai dar certo. Mas tudo que você tem é, na verdade, um palpite de que vai dar certo, uma hipótese, e você vai estar ali deslocando tempo e recursos justamente para isso. No nosso mundo, a gente não fala que não vai ter nada, tipo, de novo, ou alguma coisa do tipo. Só que essa não deve ser a prioridade do Estado. As coisas que vão acontecendo, elas vão acontecendo de forma bem mais devagar, de forma gradual, e de forma que seja compatível ali com a realidade do Estado naquele momento. A gente tem ciência, tem pesquisas e coisas do tipo, só que essa não deve ser a prioridade do Estado, ele não deve alocar muitos recursos nisso, justamente porque isso acaba prejudicando as outras formas. Tá. Então, tantas suposições, elas estão trazendo essa questão dos países subdesenvolvidos, que realmente eles são dependentes de coisas do tipo. Essa é uma questão que a gente não pode fugir. Só que no mundo deles, quando esses países subdesenvolvidos, eles passam a focar na inovação constante, é muito pior. Por que que é muito pior? É muito pior porque agora eles vão estar focando justamente nessa aposta de risco. E também, eles não, em geral, países subdesenvolvidos, eles não têm essa tecnologia super desenvolvida, como o Rafa falou, eles são, tipo assim, independentes, eles se colocam de forma subalterna aqueles países desenvolvidos, aqueles países que já são os líderes da economia e coisas do tipo. Então, eles já não têm essa economia totalmente desenvolvida e essa tecnologia ali para tá. Então, eles vão ter que estar gastando muito dinheiro realmente para poder conseguir isso. Quando eles estão gastando esse muito dinheiro, primeiro que é uma coisa de risco, primeiro que vai estar tornando, tipo assim, o mais instável, de certa forma, no sentido de, caramba, eu vou estar gastando muito com uma coisa que eu não sei que vai me dar retorno, só que mesmo que, tipo, me dê retorno ou alguma coisa do tipo, eu ainda assim vou estar deslocando boa parte do meu investimento e sendo que eu deveria estar focando ele na minha estabilidade econômica, que é uma coisa que é mais prazerosa. Prazerosa não, que é uma coisa que é mais vantajosa, porque agora você vai estar justamente dependendo das pessoas externamente para estarem exportando isso, para estar importando essa tecnologia, para estar importando essa inovação. E mesmo que você não esteja, você ainda assim vai ter deslocando grande parte dos seus
boa parte desses recursos para aquelas pessoas ali estarem fazendo, tipo assim, ir para laboratórios, para equipes, para poder realmente estar, tipo, sempre inovando e coisas do tipo. Então, é muito melhor para esses países que eles foquem ali naquilo que eles já têm, tipo, desenvolvido, sabe, dentro. Se o país ele é exportador de commodities, é muito melhor para ele que ele foque naquilo e que ele se especialize naquilo e que, tipo, ele acabe mantendo aquilo como base primária dessa economia e ele acabe conseguindo levar isso para longe e acaba mantendo assim uma entrada econômica, uma entrada estável ali do de dinheiro ou de previsibilidade, porque assim ele consegue lidar melhor com os riscos. A gente compra que, tipo assim, talvez você só ter uma matriz principal, alguma coisa do tipo, é uma coisa que vai deixar o nosso estado, tipo assim, mais vulnerável a crises internacionais e coisas assim. Só que ao mesmo tempo você percebe que, caramba, esses estados ainda assim, tipo assim, se ele for um grande exportador de soja, as pessoas ainda assim vão precisar de soja, alguma coisa do tipo, de toda forma. Então, por mais que tenha, tipo, um desbalanceamento, ainda assim a gente vai ter esse foco na economia estável, então a gente já vai ter preparado para esse desbalanceamento, uma vez que o nosso governo ele vai trabalhar ativamente e vai ter o foco dele para prever isso. Ele vai colocar equipes mais adequadas, ele vai conseguir construir melhor justamente essa parte. A gente continuar, vai para o Rafa. Rafinha, como que mudanças climáticas e crises cambiais que os países com estabilidade, que focam em estabilidade econômica estão muito mais sujeitos, levam a um cenário de estabilidade e não de instabilidade econômica? Então, a questão é que tudo isso, quando você foca para isso, quando você consegue prever isso, ou ao menos você trabalha com essas variáveis, porque a gente está trabalhando com uma pessoa que vai estar, tipo assim, um país que vai estar simplesmente exportando sem trabalhar com essas variáveis. Só que justamente a estabilidade, ela leva em conta todas essas questões que podem acabar flutuando ou não. Essas crises cambiais, elas já existem e ela é uma coisa que eles aplicam justamente na hora de fazer seu plano, coisas do tipo. Agora, assim, e também não é como se a gente fosse ter uma única forma. A gente estaria justamente se solidificando naquilo que a gente já faz bem, solidificando naquilo que a gente já tem ali de vantajoso, que a gente já tem de promissor. E aí a gente, que não necessariamente é uma só coisa, mas mesmo se for, a gente ainda assim vai estar desenvolvendo outras áreas, só que com menos foco nisso. A gente ainda assim consegue ter desenvolvimento de saúde, de educação, coisas do tipo. Só que essa não deve ser a prioridade, ter essa inovação, porque também a inovação não é simplesmente você fazer melhorias ali naquilo que você já tem, mas é simplesmente você ter essa pressão de estar regular e constantemente inovando, criando coisas novas. Só que aí, quando você se coloca nessa posição, é muito negativo, porque você está sempre ali deslocando muitos recursos para isso, focando muito nisso, que é uma coisa que vai acabar prejudicando muito forte essa estabilidade, uma vez que você não consegue, não vai estar tão focado na economia, né? Você não vai conseguir prever tanto isso, e você vai estar deslocando muitos recursos. Isso é ruim para a população, como a gente mostrou, Will, porque a gente vai ter uma vai ter uma inflação maior, uma população maior, porque a gente não vai ter a nossa economia tão controlada, a gente não vai ter ela crescendo de uma forma constante e previsível, e aí a gente também vai ter os empregos flutuando mais, uma vez que eles sempre vão ter, tipo assim, tecnologia substituindo pessoas, alguma coisa dessa forma. E aí a gente compra que justamente a gente pode ter coisas que poderiam melhorar a qualidade de vida das pessoas, alguma coisa do tipo. Só que é muito melhor que a gente tenha isso, como a Sofia te falou, que foque em coisas de base, em coisas que realmente façam o país funcionar, a economia funcionar, antes de focar em qualquer outra coisa que não é prioridade no momento. Com isso, eu tenho muito orgulho em propor. Muito obrigado pelo excelente discurso. Adjunto de oposição. Peraí que eu tô abrindo meu cronômetro. Bom, já que tá todo mundo falando bonitinho, eu vou falar um pouquinho também, prometo ser rápido, viu? Não atrasar muito. Mas como o Rafa disse, meu nome é Pedro, eu sou do Senatus. Esse é meu primeiro campeonato, então eu estou muito feliz de ter conseguido brecar meu primeiro campeonato, e muito isso se deve ao lindo do Rafa, que topou essa ideia maluca de dividir o último campeonato dele com o Novaes comigo. Essa sala é muito especial para mim, porque além de estar com, curiosamente, todas as pessoas aqui nessa sala, ou eu já debati, ou é a Rafa e a Sofia, debati nesse campeonato, ou são a Rafa e a Sofia. A Rafa, uma pessoa que mora no meu coração, tem me ajudado bastante nesse processo de desenvolvimento. Sofia, que para os próximos campeonatos vai ser minha dupla, então é um orgulho, um prazer muito grande estar com ela nessa sala também. Então, só uns 10 segundos aqui para organizar a linha de pensamento. Peço perdão pela demora. Vamos lá, eu vou começar em 3, 2, 1. Então vamos lá. O que eu preciso falar durante essa moção, durante esse discurso, e quais são os pontos principais que eu preciso passar? Eu preciso demonstrar a fragilidade que é, no caso de primeiro governo, colocando a inflação como o alvo deles de estabilidade, e quais são os ônus que eles não compram, os ônus que eles sequer citam ao longo do discurso deles.
Por que o desenvolvimento secundário em inovação que o governo propõe vai garantir a manutenção deles enquanto Estado-nação subjugado nas economias globais e não vai quebrar esse ciclo de subjugamento, e explicar um pouco melhor por que o nosso caso de inovação ele funciona e ele abarca esses dois problemas. Então vamos lá. Primeiro, por que colocar a inflação como meta de estabilidade, ele até quebra um pouco o caso do primeiro governo, que é o caso que eles tentam sustentar em cima dessa premissa. Porque a partir do momento que você coloca o controle de preços, a estabilidade de preços como sua meta, como seu objetivo, você estará disposto a abrir mão de outros elementos econômicos para sustentar essa tese. E aí é um pouquinho de economia clássica. Quando você precisa estabilizar o seu preço, você precisa abaixar, ou você precisa abaixar. Se você estiver tendo uma crise de aumento de preço, ou você está tendo pouca oferta ou muita demanda, e como que você altera isso? Ou aumentando sua oferta, ou diminuindo sua demanda. Portanto, a gente sabe que oferta não é uma coisa que a gente consegue mudar no curto prazo. Se você não consegue aparecer do nada com 500 toneladas de milho para a sua população comprar e comer. Então, como que você faz isso? Você diminui a demanda. Como você diminui a demanda? Diminuindo o poder de compra da sua população. Como você diminui o poder de compra da sua população? Aumentando o desemprego. Então, o caso de governo que eles me propõem é que eles compram o ônus de focar em estabilização econômica de preços, mas eles não me falam como eles vão lidar com o cenário onde isso, inevitavelmente, devido às crises globais, onde os países são economias multifacetadas, onde os países são interdependentes, você depende da economia das outras potências globais para sustentar a sua economia local, e em algum momento, você, enquanto país subdesenvolvido, irá sofrer ataques de pressão externa, e isso irá gerar ataques especulativos e ataques inflacionários. Como você vai lidar com esse ataque inflacionário? Diminuindo sua demanda interna, você vai necessariamente aumentar o desemprego interno na sua população. Economia clássica, galera, vamos pensar um pouquinho antes de criar argumento. Então vamos lá, já passei por que esse baseamento na inflação ele é ruim, porque ele não abarca considerações como desemprego e outros aspectos macroeconômicos. E agora eu vou falar um pouco por que focar na inovação não é como segundo plano, e não colocar em primeiro plano, como nós defendemos enquanto oposição, ele garante essa manutenção do status quo que vigente hoje, que é de países subdesenvolvidos enquanto párias internacionais. Portanto, a gente defende que os estados subdesenvolvidos foquem em inovação. Por quê? Por meio da inovação. Inovação aqui não é somente tecnologia de ponta, microchips, microchips de computadores, do que Taiwan é especialista. Não. Inovação, você pode inovar em qualquer área, você pode inovar em medicina, você pode inovar em ciência, você pode inovar em agricultura, você pode inovar em qualquer área, e a inovação ela vai garantir para os governos novos caminhos e novos ramos de arrecadação para o seu governo, ou seja, ela vai estabilizar a sua economia porque ela vai estar menos exposta a ataques especulativos. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho uma economia baseada em milho, eu tenho um produto que é vendido internacionalmente e, com isso, que o preço do milho internacional varia, eu fico afetado. Vamos dar um exemplo muito claro só para ilustrar. Venezuela é extremamente dependente da venda de petróleo internacional. Logo, quando há variações de preço no petróleo, a economia venezuelana é extremamente afetada. Portanto, se a gente tem um país que depende somente de uma fonte produtora, somente de algo mais simples ou de poucas fontes produtoras, a economia dele estará mais volátil. Por isso, nós defendemos que países subdesenvolvidos, que é o stakeholder principal dessa moção, invistam em inovação para que eles consigam diversificar sua economia e, com isso, expandir o seu horizonte e aumentar a estabilidade econômica de longo prazo. Porque a inovação ela tem sim um risco, mas esse risco ele é garantido principalmente em curto prazo. Porque vamos colocar aqui uma conta estatística simples. Se a gente tiver 10% de risco, quando a gente jogar isso para o longo prazo, se eu tentar 100 vezes, eu vou acertar 90. Se eu tentar isso 1000 vezes, eu vou acertar 900. A gente trabalha com risco, a gente aceita o risco. O risco ele é inerente do investimento em inovação. E com isso, a gente garante que, no longo prazo, essa política dará mais certo e terá mais efetividade, porque ela é mais propícia ao aumento da arrecadação e mais estável em longo prazo. Portanto, agora o que mais eu preciso falar? Eu preciso falar de políticas anticíclicas e como a inovação é uma política anticíclica. Mas só antes, eu vou deixar o Tandeta falar, porque eu acho que eu vou gastar mais de 1 minuto para explicar esse ponto. Então, Tandeta, por favor. Ah, claro. Então, cara, mas a gente tem que considerar que o stakeholder principal, países em desenvolvimento, eles têm problemas imediatos a serem lidados, como fome, guerra, etc. Como é que você lida com isso se você está investindo, está direcionando seu dinheiro para, fora, ou para inovações que não necessariamente abarcam isso?
em nenhum momento a gente defende que seja uma inovação, tipo assim, vou pegar todo o meu dinheiro e investir em inovação. Eu tô falando que o meu investimento será em inovação, mas eu não vou, tipo assim, tirar o meu dinheiro da saúde, vou tirar o meu dinheiro da população para investir tudo em inovação. Não. É um investimento em inovação, não é investimento somente em inovação. Eu investir em inovação também me traz retorno de curto prazo. Eu investi na melhoria de um grão de soja, que foi o que o Brasil, por exemplo, fez. O Brasil hoje tem a melhor soja do mundo, que a soja brasileira foi desenvolvida com investimento do governo em inovação, e hoje a soja brasileira é a que tem maior teor de proteína e de gordura. Então, a gente tem inovações que também trazem benefícios de curto prazo. Então, assim, eu acho que isso é pouco excludente, na verdade, mas agora voltando para explicar um pouco de política anticíclica e por que inovação é uma política anticíclica e por que ela vai trazer melhores resultados. Vamos lá, o que são políticas cíclicas? O que é a ciclicidade dentro da economia? A economia diz que quando economias são cíclicas, à medida que elas têm tendências a fazer a sua manutenção. Às vezes ela até anda um pouquinho para frente, mas ela vai voltando, ela gira em torno de um único lugar. O que acontece? Os países subdesenvolvidos, em essencial, eles são cíclicos, eles participam de uma economia cíclica, porque eles dependem da exportação para o mercado estrangeiro e eles não conseguem quebrar as barreiras e sair desse ciclo de dependência de exportação. Por que a inovação é uma proposta anticíclica para a economia? Porque nós vamos estar incentivando, nós vamos estar defendendo que países invistam em maneiras deles quebrar essa barreira cíclica. Ou seja, ele vai estar expandindo para um novo horizonte, ele vai estar criando uma nova forma dele interagir com a economia global de forma mais autônoma, mais independente e mais autodeterminante. A gente está dando para o país uma maneira dele tomar decisões por conta própria, de investir naquilo que ele desejar e não seguir uma ordem do que a economia global deseja dele. Então, a gente está dando autonomia, autossuficiência e independência para os países em desenvolvimento. E é por isso que eu tenho muito orgulho em me opor a essa moção. Muito obrigado pelo excelente discurso, extensão de governo. Só um segundinho, tá? Peraí. Tá. Bom, gente, muito obrigada a todo mundo por estar aqui. Fiquei muito feliz de estar aqui nessa sala com vocês. Com a Rafa e com a Sofia, debatemos 2 vezes nesse campeonato, muito legal. Com o Pedro e com o Rafael também, debatemos uma vez, foi super top. E com o João Pinho, todas as vezes que eu breakei, eu debati com ele, incrivelmente. Ele nunca conversou, mas eu acho muito legal esses paralelos. Fiquei feliz assim. Enfim, estou confortável nessa sala, não porque eu não esteja ameaçada, mas porque eu tô ali com pessoas que eu já vi antes, que eu sei que são pessoas competentes. Bom, eu vou iniciar meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. William, uma coisa que precisa ser estabelecida diante do meu discurso é que, assim, em ambos os mundos, nós temos tanto investimento em inovação, quanto a gente tem algum tipo de estabilidade econômica, tá? Não existe investimento em inovação sem você ter algum tipo de base que não seja totalmente instável. E não existe uma base que é minimamente estável com só uma fonte de renda. Então, essa moção não é sobre diversificação ou não da economia. O Pedro precisa nos dar o fiat que vai ter, sim, algum tipo de estabilidade econômica. O nosso país, no nosso mundo, o país não é a Venezuela. Isso é fiat de governo. Não existe você acreditar imediatamente que nem a estabilidade econômica vai ser dada. Enfim, o que a gente vai querer falar aqui? A estabilidade econômica, ela se baseia primariamente em renda digna e bem distribuída, certo? Em um PIB consolidado e que seja abrangido as diversas camadas da população. Isso envolve políticas públicas assistenciais, de seguridade, de assistência fiduciária. Então, a gente está falando aqui de programas assistenciais, de fortalecimento dos pilares da economia, como educação, como saúde, como mercado de base, tá? Então, a gente está falando de bem-estar imediato, a gente não quer inovação tecnológica per si, mas quando a gente fala de estabilidade econômica, não existe estabilidade econômica sem investir nos pilares da dignidade humana, né? Então, isso é um bônus de governo, né? Porque necessariamente quando você, por exemplo, reduz a inflação, você afeta diretamente as camadas mais pobres, ou seja, a gente resolve problemas muito mais imediatos. Os países em desenvolvimento, por exemplo, eles têm problemas muito imediatos, como guerra, como fome, como mortalidade infantil. A estabilidade econômica ajuda isso
porque ela não só, tipo assim, imediatamente auxilia no poder de compra, mas ela também auxilia na estabilidade política, e a gente vai mecanizar isso mais para frente. Portanto, vai haver uma resolução mais séria desse problema, esse fator que vai propiciar um ambiente favorável para o Estado alcançar a sua finalidade plena, que é cuidar dos seus cidadãos, e esse é nosso principal stakeholder, nossa principal tese, tá? O que a gente vai dizer aqui? Que a estabilidade econômica, ela se traduz diretamente em estabilidade política, porque a economia é o centro dos interesses de diversos grupos distintos que influenciam na tomada de decisão, tanto de empresas privadas ou da elite econômica, quanto da população. Porque qual que é o cerne da disputa política? É a prosperidade econômica de cada um desses grupos, que não é necessariamente contraditória. Então, as empresas e os ricos, eles querem prosperar e realizar negócios sem esse risco de crises, turbulências, guerras, entre outras, e as camadas populares querem qualidade de vida, uma renda base, poder aquisitivo. Então, necessariamente, quando você tem uma base estável naquele país, você apazigua a polaridade que assola a maioria dos países subdesenvolvidos e, inclusive, países emergentes e desenvolvidos, correto? E quando você tem uma política instável, você tem uma menor tomada de decisão, uma menor tomada de políticas públicas e desenvolvimentistas, né? Então, quando a gente tem uma estabilidade econômica e uma estabilidade, portanto, uma maior estabilidade política, não estou dizendo que vai ser perfeita a política daquele país, estou falando que vai haver uma maior estabilidade política, porque os interesses de vários grupos vão estar sendo conciliados, vai haver um fortalecimento daquelas instituições nacionais, certo? Portanto, vai haver uma maior tomada de decisão no prol do desenvolvimento, correto? E é uma ampliação dos direitos sociais para os grupos vulnerabilizados, porque o que eu estou dizendo aqui, que a estabilidade econômica, ela cava o caminho para que um Estado ele possa prosperar nos mais diversos âmbitos. Então, isso não só fideliza a população, que cria um sentido de confiança no governo, diferentemente no caso da inovação, em que eles não necessariamente veem os ganhos de maneira imediata, porque, convenhamos aqui, o investimento em inovação, ele tem um fator incerteza. Muitas empresas nacionais, das quais você investe em diversos ramos da tecnologia, mesmo que elas inovem, elas podem ficar sangrando dinheiro, ou talvez para você investir em algum tipo de nova tecnologia, você precisa ter capital e você vai, por exemplo, emprestar da capital estrangeiro quando você não tem capital para investir em inovação no seu próprio país. Isso vai gerar algum tipo de dívida pública, ou, no mínimo, os efeitos, uma coisa que ônus de oposição, eles precisam afetar, os efeitos não são tão imediatos quanto os efeitos de governo, isso é fato. Vou aceitar o apoio do João Pinho? Lida com seu ônus, por favor, aplicar qualquer política desenvolvimentista e, por definição, investir em inovação. Lida com o caso de vocês, não com o nosso. Eu não entendo, assim, porque, olha só, quando a gente está trazendo estabilidade econômica, a gente está investindo naqueles pilares. O investimento em inovação, pelo que eu entendi, que talvez não tenha sido tão bem colocado no governo, é investir em tipos de tecnologia, em infraestrutura, em políticas que vão ser implementadas mediante algum tempo e mediante alguma discussão política. Você não concorda comigo? Você acha que o investimento em inovação, ele se concretiza imediatamente? Tem alguns processos que são mais demorados do que você investir diretamente em você criar um Bolsa Família, por exemplo. Você entende? Existe uma celeridade maior no nosso caso. E se você precisar de mais justificação, com todo prazer, o meu WIP vai dar para você. Pode falar, Pedro. Por que você não lida com o ônus que políticas de estabilidade, elas precisam abarcar mais de um ramo da economia, e necessariamente para você melhorar um lado, para melhorar a estabilidade, você precisa abrir mão de outro, como eu falei, de piorar as questões de desemprego para manter a qualidade dos preços? É porque eu não tenho exatamente esse link entre inovar os ramos da economia com inovação per si. Eu entendo mais a inovação enquanto tecnologia, enquanto ideias novas, enquanto investimento em empresas. Eu não acho eu acho que, assim, a diferença entre os nossos mundos, ela é sutil, ela não é tão gritante. Não é que eu tenho 3 ramos no meu estado e vocês têm 5. Então, ou seja, o que eu quero falar aqui? Que os países que antes ficavam refém das potências por não poderem arriscar alguma oscilação do PIB, agora elas podem ter mais economia e rejeitar pactos exploratórios. Porque quando você tem uma base boa de instituições, você cria uma boa reputação daquele estado frente a outros, maior respeitabilidade e maior capacidade de barganha. Tá certo? Então, por exemplo, você tem países africanos que são focados em minérios, tá? Porque eles só têm uma base produtiva, que são os minérios, tá?
Só que eles não fazem isso porque eles não têm estabilidade suficiente, eles são engessados, eles não têm espaço para mobilidade, porque eles estão num ciclo exploratório com potências que são o maior mercado consumidor dessas gemas, entendeu? Eles estão numa relação exploratória de consumo, eles não podem sair dele, porque eles não têm estabilidade econômica para poder pensar em diversificar, poder pensar em ampliar os direitos da própria população, você entendeu? Então, esse é o nosso principal stakeholder, é a efetivação da decisão política. Então, muito orgulhosa em... Muito obrigado pelo excelente discurso. Estação de oposição. Eu vou pedir 10 segundos aqui para me organizar rapidinho, e daí eu já começo. Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Eu sou o João Pinho, da Cidade de Debates da UFSC. Queria fazer alguns agradecimentos bem rápido, porque... E aí, mais uma semifinal de campeonato, mais um break, muito feliz com isso. Mas então, muito obrigado a Bia por ter sido a dupla comigo, minha dupla que a gente vai pro TND. Muito legal estar com uma pessoa aqui, uma pessoa muito querida pra mim. Maria, nunca conversei com você diretamente, mas também percebi que a gente sempre tem break junto, muito legal isso. E eu acredito que seja isso. Então, eu inicio meu discurso pode pôr a mãozinha, por favor. Mãozinha no chat. Inicio meu discurso em 3, 2, 1. A primeira metade desse debate ficou presa em um debate sobre economia interna. Primeiro, o governo nos falou sobre os danos do emprego, O respondeu corretamente que a inovação leva ao crescimento e à diversificação econômica. Nossa segunda posição, vamos ganhar esse debate porque vamos provar que a inovação não é apenas uma escolha econômica, como argumentou, mas sim, primeiro, uma obrigação moral do Estado e, segundo, uma necessidade de soberania no cenário atual do mundo. Vamos lá, nossos argumentos são mais relevantes porque eles operam no nível do dever e da sobrevivência, não apenas num crescimento de PIB ou de diversificação econômica. Vamos lá, o frame de todo o governo, 1G e 2G, é míope. Eles argumentam que o dever do governo é a estabilidade e a proteção de curto prazo. Estou pegando o exemplo do Bolsa Família que ela deu no resposta do meu pai. A métrica correta não é qual mundo é mais estável hoje. A métrica é qual mundo cumpre o dever moral fundamental do governo e garante soberania de longo prazo, porque é isso que um Estado quer se manter existindo e que tem que seguir regras morais, porque é isso que pauta, que deveria ser pelo menos uma escolha como de nós. Um dever moral é sempre anterior a uma escolha pragmática. Vamos lá, então, inicialmente com o dever do progresso, a extensão principiológica que eu vou fazer. A primeira metade debateu consequências. Nós, em segundo governo, vamos provar que o debate é anterior a isso e vamos provar em nível principiológico que a inovação não é uma escolha, é uma obrigação moral. Esse argumento é mais relevante porque ele define o propósito do governo. 1G, 2G defende um princípio menor de proteção passiva, proteger desemprego, Bolsa Família. Nós provamos que o dever maior do governo é o progresso ativo. Vamos lá. O dever que eu vou rodar é o dever positivo de promover o florescimento humano. Por que um governo existe, mesa? Ele não é meramente um gerador do status quo. Esse mundo de estabilidade de 1G e 2G. É um mundo agente com a escala, os recursos e a legitimidade para coordenar a sociedade de resolver problemas existenciais, fome, doenças, mudanças climáticas. A estabilidade por si só é moralmente vazia. Estabilidade na pobreza é apenas pobreza estável. Estabilidade na tristeza é apenas tristeza estável. A estabilidade de 1G e 2G que leva em conta as crises climáticas é apenas, que não leva em conta, por exemplo, crises climáticas e tal, é apenas inércia moral. O único imperativo moral de um governo é buscar o progresso e inovação. Como que isso aplica? Mecanização da exclusividade do caso de governo, do ferimento por parte de governos. O mundo de 1G e 2G, ao priorizar a estabilidade, viola ativamente esse dever. Priorizar é uma escolha de alocação de recursos finitos. Ao priorizar a estabilidade, o governo deliberadamente devia capital em pesquisa e desenvolvimento, em biotecnologia, em energia verde e aloca em subsídios para proteger indústrias obsoletas, como, por exemplo, emprego de carvão, sei lá, ou em políticas de curto prazo que tentam tampar o sol com a peneira, como Bolsa Família, para tentar resolver e auxiliar no momento atual apenas as pessoas, não pensando em como elas vão estar no futuro. Onde eu quero chegar é uma escolha ativa de sacrificar o florescimento do futuro da nação, que seria por meio da inovação, em prol do conforto presente, que é a estabilidade. O dever de 1G e 2G de proteger o desemprego de longo prazo é um dever menor, de curto prazo, perdão, é um dever menor.
O nosso dever é buscar cura para a doença, resolver o clima, garantir a sobrevivência e a contínua existência. E esse é um dever existencial maior. E isso só vem a partir de investimentos, por exemplo, em segurança, saúde, biotecnologia e tudo mais, que estão excluídos dos casos de governo por definição, inclusive que a Maria me cede no pó quando eu pergunto para ela o que seria e por que desenvolvimentismo seria ou não. Um governo que escolhe a estabilidade abdica de sua obrigação moral fundamental, inicialmente pós a primeira bancada. No seu caso, a gente vai ter mais instabilidade. E como que isso é o dever moral de garantir o bem-estar da população? Não faz sentido. O caso de vocês ignora praticamente todo o conhecimento que se tem sobre economia. Não tem como fazer o que vocês querem fazer, de melhorar ao mesmo tempo o desemprego e aumentar e regular a inflação, porque você não vai gerar demanda infinito, mas acho que isso um dia já respondeu bem. A minha resposta para você é: o nosso ponto é anterior à defesa momentânea. Não adianta nada você querer defender no momento e manter no momento no nível que está. Estabilidade por si só não é nada. Você tem que ter uma garantia futura de existência e isso só vem com risco. Por quê? Porque existem doenças, existem clima que está com carga global, existe soberania que está sendo ameaçada diretamente, que é meu segundo ponto que eu vou trazer agora. A estagnação, a extensão da soberania política. Agora vamos ao pragmatismo. Um O afirmou que o mundo de 1G leva à dominação global por parte das maiores das potências superiores em questão econômica. Nós, em segundo governo, vamos provar que o mecanismo de como isso acontece é uma fuga de talento e capital, e essa é a nossa extensão vertical. Um O falou sobre economia, diversificação. Nosso impacto é sobre soberania. 1G, 2G falaram sobre estabilidade interna. Nós provamos que a estabilidade interna é inútil se ela leva à dependência externa. O mundo está em uma corrida, mesa. Tecnologia, IA, semicondutor. O longo prazo é definido por quem vence essa corrida. Existir é conseguir estar presente nessa corrida, porque senão você está preso numa estagnação constante. 1G, 2G defendem uma estabilidade gerenciada. O que é estabilidade gerenciada na prática para um inovador? É regulação pesada, aversão ao risco e burocracia. Capital de risco não busca estabilidade, ele busca retorno exponencial, ele foge de regulação e vai para desregulação, que acaba sendo o nosso mundo. O dinheiro estável de 1G, 2G não compra risco, ele evita risco, e isso é um problema, apesar de tudo que eles tentam pautar. Antes disso, de eu continuar, Pó e Maria. Cara, eu não entendo como investir nos pilares da sociedade, saúde, educação, seguridade, que existem desde os primórdios. Como que isso é inovação? Isso não é inovação, isso é economia tradicional, é isso que a gente está fazendo. Você ter um sistema de saúde público até pode ser inovação. O que não é inovação é você gastar dinheiros do governo enorme numa pesquisa, uma cura de uma doença que não tem cura ainda. Note, investimento. Se você quer cortar todos os ônus do que é investimento, parabéns, esse debate não existe, vocês ganharam porque não tem debate. A gente tem que trabalhar aqui num cenário médio em que existe debate. Vocês estão sacrificando o recurso finito para poder investir em Bolsa Família, sei lá, e na regulação econômica e tirando dinheiro da saúde, do investimento em saúde, do investimento em poder militar e tudo mais. Perceba, vocês têm que lidar com o ônus de vocês, não ficar só tentando lidar num cenário perfeito, porque não é assim que funciona o debate. O país de então aqui, novamente, talentos também fogem, mesmo voltando. O dinheiro estável de 1G não compra risco, ele evita o risco. E o talento, ciências de IA, engenheiros, buscam liberdade de financiamento, eles seguem o capital, ou seja, eles seguem o investimento. O que então quero falar aqui, mesa? O país de 1G e 2G de estabilidade perde a corrida. Ele sofre uma hemorragia dos seus maiores cérebros e acaba perdendo também o capital em vez de investimento para os países do nosso mundo, que são de inovação, que têm dinheiro investido e que, por isso, são muito mais atrativos, tanto para quem quer colocar dinheiro de risco para poder ganhar dinheiro de fato em capital, e também pessoas que querem trabalhar nessas áreas e que, por isso, buscam lugares onde tem investimento. O impacto aqui não é que vai gerar uma guerra mundial ou tal, mas o impacto é que a gente acaba perdendo soberania econômica, militar, tudo mais. Acaba, pelo menos um pouco. O país de 2G torna-se, no longo prazo, um vassalo tecnológico, ele depende de outras nações que escolheram a inovação para sua IA, sua defesa, seus medicamentos, e é por isso, por mostrar, tanto porque moralmente, quanto pragmaticamente, o caso de oposição é melhor, que eu tenho orgulho em opor. Perdão. Obrigado pelo excelente discurso, Victor. Nossa, eu tenho algumas opiniões sobre essa extensão do PIN. Eu achei bom, cara. Tipo, ai, meu Deus, abri o microfone errado. Tá aberto esse microfone. Ainda bem que eu fui elogiar. Will, tá me ouvindo? Perfeitamente. Vou ligar a câmera aqui só um momentinho. Oi. Boa tarde, gente. Eu vou pedir só aquele 1 minuto razoável, por favor, gente.
Colocando o cronômetro. Vamos lá. Antes de tudo, só vou querer agradecer a todo mundo aqui, pessoas que eu já conheço, outras que eu conheci esse campeonato, mas que foi muito divertido debater todas as rodadas. Feliz de ter chegado na semi com vocês. Obrigado a Clara, obrigado a todos os amigos. O Rafa e Rafa, né? Todo mundo tá aí, Will, Pedro, todo mundo que eu conheço. Desculpa não citar todos por nome, mas vocês estão no meu coração. Tá, vamos lá. Eu vou começar meu discurso em 3, 2, 1 e já. Bem mesmo, antes de tudo, eu acho muito importante a gente citar que, assim, em ambos os mundos, como a Clara começou falando o discurso dela, a gente tem que ter uma relação de razoabilidade mínima, pelo menos, certo? Que para você ter inovação, você tem algum certo nível de estabilidade, para você ter estabilidade, você vai ter algum certo nível de inovação, você vai inovar a partir da estabilidade econômica que você tem. Então, o que a gente está trazendo aqui em ambos os mundos, a longo prazo, talvez e possivelmente você vai alcançar os dois. A partir da estabilidade, você vai chegar na inovação, e a partir da inovação, você vai chegar na estabilidade. Essa aqui não é a questão que está em voga. A nossa questão, o nosso flash principal, então, é provar qual início e qual investimento governamental e não consequencial é o mais importante. Ou seja, a gente tem que provar para vocês que faz mais bem você investir em estabilidade, que gerará inovação, do que você investir em inovação, que gerará estabilidade. De tudo isso, eu vou voltar para o nosso nexo causal, tá? Que a Clara já mecanizou muito bem para vocês, mas só para relembrar, para depois fazer as comparativas diretas. A gente tem, então, o quê? Estabilidade econômica, né? A gente, claro, ainda vai existir investimento, ainda, e principalmente em pequenas coisas, principalmente não só em pequenas coisas, mas não vai ser um investimento diretamente governamental, e não, ele vai ser governamental, mas ele não vai ser prioritário, como está dito na própria moção. Você vai ter investimentos, certamente, a parte disso que acontecem, assim como você também vai ter estabilidade de outra maneira no mundo de oposições. A nossa questão aqui com a estabilidade econômica maior, prioritária, né, que o governo tem, principalmente nossos stakeholders principais, são os países em desenvolvimento, como já foi concordado por todos nós, a gente vai ter o quê? A encaminhação para a estabilidade política por conta da conciliação, justamente, dos interesses que são, não são conflitantes, mas eles são, de certa maneira, diferentes. E aí você vai ter o quê? Você vai ter um grande objetivo de construção de plano de poder político, ou seja, você não vai ter agora aquele tipo de democracia de coalizão que é muito comum em países em desenvolvimento e que você não consegue concretizar nenhum tipo de direito humano por conta disso, porque a cada momento você está mudando quem está no poder e a cada momento você está mudando necessariamente os focos, mas você cria, na realidade, um plano muito mais razoável que mesmo que você troque politicamente de representante, você ainda vai ter justamente esse plano governamental que é maior. No caso deles, a gente começando com inovação, né, você tendo esse investimento em inovação, a gente não consegue ver esse mesmo ganho. Por que isso é tão relevante? Por que isso é tão importante para o nosso caso? Por que isso faz a gente passar de oposições? Porque, justamente, a partir da concretização justamente desses direitos, a gente vai ter o quê? O fortalecimento das instituições, como a Clara já falou para vocês, também tem uma fidelização da população, depois eu vou tratar do que o Pinho disse agora na extensão dele. Você tem fortalecimento das instituições, e isso te dá força internacional à medida que você se torna um Estado forte, que tem soberania, sim, a partir do nosso Estado, tá? A Clara já caracterizou para vocês que o Estado ele tem o dever justamente de prezar pela sua população, pelo bem-estar dela. É isso que o Estado protege, né? A gente sai do estado de natureza para se unir, para todo mundo abrir mão de alguns certos direitos naturais para conseguir ter uma boa vida. Uma vida de bem-estar. E é isso que ele tem que fazer. Ou seja, no nosso caso, a gente consegue mostrar para vocês que sim, a inovação eventualmente vai chegar, mas assim, a estabilidade primeiro, necessariamente, dos nossos stakeholders é mais importante. No stakeholder principal. Nos outros stakeholders, os países já mais desenvolvidos, por exemplo, a Europa, etc., eles podem esperar um pouco mais, justamente, se a gente for aplicar essa moção em larga escala para ter inovação. Não faz tanta diferença. Tá. Dito tudo isso, eu vou fazer uma pequena diferenciação com o primeiro governo antes de fazer as comparações diretas. Tá, vamos lá. O primeiro governo traz alguns casos, ele traz controle de inflação, mais investimento, inovação como consequência, né, que é o que a gente está dizendo que todos vão ter, os mercados vão ter esse método, direcionamento da população, etc. O caso dele justamente é sobre esses ganhos pragmáticos, mas eles não pensam justamente nesse plano de concretização dos direitos, que é justamente essa parte que é fundamental. E a diferença entre os casos de oposições do governo são sutis justamente por conta desse delta. O nosso delta é um delta o que faz mais efeito no plano imediato. E a gente está tentando mostrar para vocês que é a estabilidade, enquanto oposições vão mostrar que é justamente a inovação. Então a gente ultrapassa eles porque a gente mostra que o nosso delta ele é maior, ele é mais relevante, mais importante, e ele funciona melhor a curto prazo, sendo que os ganhos não excludentes de inovação eles podem vir como consequência. Tá, agora vamos lá, passando justamente para a primeira posição. A primeira posição faz um caso sobre inovação. Justamente, eu quero fazer um comentário aqui, tá? A gente não teve definitivamente nenhum tipo de caracterização ao longo do debate sobre o que é inovação, certo? Só vem aparecer inicialmente na Maria Clara e depois tratado levemente pelo Pinho. Mas assim, o que é inovação, certo? É você fazer chip cerebral ou é você investir na saúde do seu país, tá? A gente está considerando que tudo aquilo que é direito do indivíduo, ele vai vir a partir da estabilidade econômica porque ele gera estabilidade política. E com a estabilidade política você vai ter investimento necessariamente nos direitos do cidadão. Então talvez a gente não tenha esse chip cerebral, mas a gente tem sim todas aquelas coisas que constroem o que dito como dignidade humana, tá? Ou a mitigação de guerras, etc., fome, essas coisas. Então vamos lá. O caso dele é sobre inovação, né? Que agora você vai ter investimento para diferenciação de matriz econômica, você não vai ficar com cagalo concentrado, mas basicamente o ganho principal deles é que você conseguiria ter mais formas de ganhar dinheiro, que assim você teria menos tipo,
você não seria pressionado externamente, tudo bem. Mas a gente já mostrou para vocês que como a gente tem a decisão política efetiva, a gente tem um Estado forte, a gente tem poder de barganha internacional, a gente não precisa tomar decisões exploratórias necessariamente, porque a gente tem uma estabilidade econômica, a gente não está precisando recompor de risco, a gente está precisando justamente ter um plano reserva, alguma coisa assim, então a gente consegue, na realidade, ter mais poder de barganha e priorizar a nossa população à medida que a gente não tem que ceder para condições tão precárias, tá? Então a gente ultrapassa neles no stakeholder, que seria as populações vulneráveis desses países que são em desenvolvimento. Agora passando para 2O, mas antes disso vou aceitar o POI. Para dela? Bernardo, por favor, lida com o ônus que sua dupla não quis lidar quando eu pedi POI, de como você compra o ônus de que necessariamente você vai precisar piorar em algum momento a qualidade da sociedade quando você precisar aumentar o desemprego para manter a estabilidade. Por favor, compre esse ônus. Então, isso parece um pouco improvável, porque, tipo, justamente, a gente já tem essa situação em que a gente... Eu vou falar bem rapidamente, porque eu tenho que engajar com 2O. Mas você vai ter essa estabilidade econômica que você talvez, eventualmente, tenha que fazer alguma manobra política efetiva para você conseguir lidar com isso. E a gente só tem estabilidade política no nosso caso. Ou seja, todas as nossas manobras de movimentação de dinheiro são muito mais efetivas que a de vocês. Vocês também precisam fazer isso. Vocês vão ter, por exemplo, dívida externa para conseguir fazer investimentos em países que não têm tanta estabilidade, mesmo que eles tenham alguma. Ou seja, no caso de vocês vão ter que fazer manobras políticas que não são tão efetivas quanto as nossas, porque a gente tem justamente coesão política, coisas que vocês não têm, então a gente tem esse ganho acima de vocês, tá? O caso é simétrico, só que a gente lida melhor. Tá, agora passando para 2O. 2O faz um caso basicamente de dever moral de progredir do Estado, que você tem que garantir a sobrevivência e que quem vence essa corrida a longo prazo, que vai ter a curto prazo, que vai ter o longo prazo. Primeiro de tudo, o dever do Estado já foi caracterizado pela Clara para vocês, a Clara não cede o ônus, tá? Da parada lá, ela como ela disse em POI. E garantir a sobrevivência e garantir o bem-estar é uma coisa que só é cumprida no nosso Estado, tá? Porque justamente, quando você tem justamente a estabilidade primeiro. Porque a sobrevivência, ela vai ser sim, você tem que aceitar o ônus de que ela não vai ser priorizada naquele momento. O investimento, a gente, claro, você ainda vai investir em coisas para você conseguir garantir os direitos da população, mas você não tem essa possibilidade de estabilidade política a longo prazo, você não tem como interagir com isso, você não vai ter mudanças de fato tão efetivas como no nosso lado, tão sérias como no nosso lado. A gente não tá falando só de política de Bolsa Família, não, tá? A gente tá falando justamente de decisão política efetiva, de plano de governo de anos, de longo prazo também, que vai ser muito mais fácil de estabelecer justamente por conta da estabilidade econômica e não nesse país em situação não de risco, mas de investimento em inovações. Quanto a quem vence a corrida a longo prazo, a gente, por exemplo, o direito à natureza, o direito ao clima, é um direito do cidadão. Quando você tem decisões políticas eficazes, a gente já tem formas de lidar com o aquecimento global, só que a gente não usa justamente porque a gente tem disparidade política. Tá? Nos nossos países, por exemplo, os governantes, um quer fazer alguma coisa sobre o aquecimento global e outro não quer. Quando a gente tem coesão política, que é uma coisa que vem no nosso caso, você consegue lidar com isso com as tecnologias que a gente já tem e que já são efetivas, elas só não são aplicadas. E esse é o nosso problema. Não é falta de tecnologia, a tecnologia não ser aplicada, e ela só é aplicada através da efetividade política que só aparece no nosso caso e que vocês não engajam com. Dito tudo isso, muito orgulhoso em propor. Obrigado pelo seu discurso. Para encerrar o debate, pedir a posição. Oi, gente, dá para me escutar? Perfeitamente. Perfeito. Só um segundinho. Certo. Eu sabia que eu sou da Sociedade de Debates da UFSC. Eu acho que eu já debati com muitos de vocês, mas é sempre um prazer estar aqui. Eu tô pelo celular, então, por favor, façam pós pela mãozinha, tá? Porque eu não vou estar conseguindo ver o chat. Só vou me guiar pelo barulho do chat, pela contagem de tempo. Certo? Sendo assim... muito obrigada pro Pinho por estar debatendo aqui comigo. E obrigada, UFSC, como sempre. Eu inicio o meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Um pouco sobre o que esse debate tem que ser, um pouco de leitura de moção de novo, para a gente recapitular as caracterizações que foram perdidas e engajar tudo para eu conseguir futar os casos e falar por que o discurso do Pinho acaba levando ainda assim o nosso caso. Certo, vamos lá. O que a gente está falando aqui? A gente está falando necessariamente de uma priorização. Então, aqui eu tenho que concordar com o segundo governo que ainda vai existir um pouco dos ambos lados, sabe? A gente não está falando de acabar completamente com a inovação e nem acabar completamente com a estabilidade econômica. Eu acho que são coisas até que são meio ligadas, mas a gente está definitivamente fazendo uma escolha de priorização. Então, se a gente coloca num, a gente tem que tirar do outro. É assim que a vida funciona, a gente não tem recursos infinitos. Certo? Tá, vamos lá. O que necessariamente vem em primeira posição para eu já conseguir... Antes disso, vamos só recapitular a caracterização, porque eu discordo do Tandeta quando ele fala que não houve caracterização de inovação e de estabilidade, porque eu acho que a PM já começou falando isso e depois foi se desenrolando o debate, uma definição bem justa, né? Só recapitulando para vocês. Que a estabilidade econômica, se advém mais esses recursos de tentar fomentar essa população vulnerável ali que está precisando de alguma coisa, mas se mantém estável. É exatamente todo esse caso que o governo tenta rodar, de vamos tentar lidar com isso, e é até o POI que eu ia fazer para a Rafa, mas ela não teve tempo de aceitar, e depois o Pinho faz para extensão de governos, e ainda assim ela me dá, por exemplo, exemplo de Bolsa Família. Então, a estabilidade econômica como um todo, ela funciona mais nisso, né? A gente tem isso, vamos tentar se consolidar nisso e se manter estável nisso, certo? E a inovação, ela
inovação constante, ela vem de um outro lado, né? Eu acho que ela funciona muito mais de buscar cada vez mais, se expandir e procurar outros meios especificamente. Não se resume simplesmente a economia, não se resume só a educação, segurança a respeito disso. Eu acho que ambos os lados não se resumem também só a economia, mas eles têm um delta, um link com o econômico muito forte, que ficou principalmente claro em primeiras bancadas. Mas certo, vamos lá. Diferenciação com primeira oposição primeiro. Primeira oposição trabalha bem nesse ramo econômico que eu te falei, que ficou preso em primeiras bancadas, né? Eles basicamente me trazem um argumento que a inovação ela vem sempre com uma diversificação dessa base, então com mais formas de arrecadação, e a gente conseguiria ter uma maior ganho a respeito disso a longo prazo com essa diversificação de bases nesse sentido. E além de uma proposta anticíclica justamente que é a respeito disso. Tá, o que o Pinho vem e por que a gente se torna um pouco mais relevante nesse debate? Eu acho que, tipo, a inovação por si só, ela não se caracteriza só econômica, eu acho que eles são bem limitados a respeito disso, mas justamente, se a gente está comparando, principalmente, sendo bem comparativa nesse debate, se a gente está comparando com respeito de estabilidade econômica que afeta necessariamente o bem-estar da população, o nosso ponto principal para conseguir ter uma escolha clara disso é provar que a inovação também consegue criar um bem-estar para a população extremamente forte a respeito disso. Não simplesmente com diversificação simples e mais arrecadação e conseguir ter uma diversificação de base suscetíveis a algum desastre ou algo do tipo, mas justamente essa estabilidade ela cumpre esse dever de progresso do Estado, que é de não ter que só, tipo, fazer aquelas pessoas sobreviverem naquele sentido agora, tipo, tá tendo efeitos externos, a gente tem que, tipo, tentar remediar isso ao máximo, mas proporcionar, de fato, uma vida contínua para isso, e não se estagnar, né, em questões de remediação como um todo. E é por isso que a gente acaba ganhando relevância, porque a gente consegue pensar a inovação fora dessa lógica só de simplesmente ter dinheiro, rodar a economia naquele sentido, mas trazer isso para um bem-estar social da população quando a gente expande a longo prazo. Basicamente, quando a gente pega e entende esses fatores que acabam trazendo a instabilidade que acontece dos dois lados e pensa em inovações para conseguir lidar com isso. Isso é uma questão de inovação, a gente pensar algo fora do que a gente já tem para conseguir lidar com problemas que podem acontecer e sempre buscando esses problemas que vão acontecer para a gente conseguir ter, de fato, uma evolução justa e um progresso constante nesse governo como um todo. Certo. Primeiro governo. Vamos lá. Vocês me falam muitas coisas. Basicamente, melhor controle de inflação, melhor visão para investidores, crescimento previsível, mais empregos e além do ponto de país de desenvolvimento que eu vou lidar um pouco mais para baixo para diferenciar claramente esse stakeholder mais específico que foi tratado por todo mundo, mas ao mesmo tempo não foi aprofundado excessivamente. Tá, vamos lá. Eu acho que melhor de controle de inflação, acho que todo mundo já entendeu que não é tão fácil, é simplesmente uma manobra completa, então a inflação é básico de macroeconomia como um todo. A inflação, ela não fica instável, é estável eternamente, sabe? São vários políticas, meios de política que você tem que fazer, para justamente, às vezes, aumentar, às vezes, abaixar, isso às vezes condiz com o próprio interesse do governo como um todo. Tipo, só controle de inflação por si só não é um ganho positivo e eu nunca consigo ver mecanismos que vão fazer incentivos para o governo priorizarem essa estabilidade por meio dessa inflação específica. Mas tá, engajando também com melhor controle de inflação e crescimento previsível. Cara, vamos lá, economia de um país, o país não vive num vácuo, né? Quando a gente fala de um governo, ele não tá num vácuo aleatório do mundo. Ele necessariamente tem fatores internos e fatores externos. Fatores externos que ele claramente não tem controle. Então, o ponto de crescimento previsível e controle de inflação seria incrível se a gente tivesse literalmente só lidando com fatores internos. Mas como já foi falado no debate 500 vezes, a gente tem esses fatores externos que estão fora do controle do governo e que ele não tem esse meio. Então, como que ele liga com esses fatores externos? Como é que ele tende a tentar lidar com isso? Cara, tentar remediar para buscar aquela instabilidade de novo. E tipo, tentar remediar os problemas que estão chegando desses fatores externos, mas sem conseguir buscar uma solução imediata. No nosso ponto, no nosso lado, a gente acaba conseguindo ter uma própria melhor adequação dos problemas futuros que estão vindo e esses efeitos externos quando a gente busca uma inovação constante, porque a gente está buscando se aprimorar e buscando meios novos sempre, tipo, buscando constantemente a respeito disso. Então, entende que não é simplesmente esquecer os problemas de agora, mas, tipo, entender os problemas de agora, mas vamos focar no longo prazo, porque no longo prazo que às vezes nem é tão grande, né, porque a urgência ela faz com que essas inovações também sejam um pouco mais, quando a gente foca em inovação, a gente consegue ter essa inovação rápida também, quando a gente prioriza ela, isso também não é, tipo, 509 anos ou coisa do tipo, mas vamos focar nesse efeito logo alto pra gente conseguir ter esse maior controle a longo prazo, e para isso a gente precisa ter controle desses fatores externos, já que o interno a gente tem uma mínima sucessão para isso. O ponto de mais empregos, cara, eu acho que eu não consigo entender como essa criação de empregos vai acontecer no cenário de vocês, genuinamente. Eu acho que quando a gente fala de inovação, a gente está tendo aplicabilidade em novos ramos de pesquisa, a gente está tendo aplicabilidade de novas ideias, então mais empregos são justamente do nosso lado. Mais que isso, são mais empregos de mão de obra qualificada, porque se eu promovo inovação constante, eu preciso ter mão de obra qualificada para isso, eu já tenho mais fomentos também próprio em pesquisa, educação a respeito disso no meu país, em decorrente de uma estabilidade econômica que eu não tenho como fazer isso. Gente, algum pode?
certo? Vou continuar. Falando sobre países subdesenvolvidos, tá? Tipo, eu acho que é mais difícil ainda, eles falam que investimento é caro e tem um risco a respeito de inovação. Eu acho que ambos os lados vão ter um risco, né? Tanto quando você faz política de base para manter estabilidade econômica é um risco, quanto política de inovação é um risco como um todo. Mas eu acho que é mais difícil manter essa instabilidade a longo prazo no cenário de governos, quando a gente fala de países subdesenvolvidos, sabe? Principalmente a respeito do status que eles têm. Eles não têm muitas maneiras de remediamento para conseguir estar atuando contra esses fatores externos. O ponto, principalmente, é tentar lidar com os fatores externos, e eu vou engajar mais um pouquinho com isso quando eu respondo com 2G, que dá uma expandida com isso, certo? Segundo o governo, basicamente, o impacto deles, primeiros, é resolução de problemas imediatos. Eu acho que, tipo, esses problemas imediatos, eles são só momentâneos também, né? Porque, como eu te falei, os fatores externos continuam vendo, a gente precisa de uma maior adaptabilidade do governo. Eu acho que quando a gente busca primeiro fazer esse governo se tornar suscetível, conseguir lidar com essas questões que estão vindo, fatores externos que estão vindo a respeito disso, a gente consegue, de fato, se fortificar para as próximas influências, isso diminui a influência e a instabilidade dentro da nossa base, para daí a gente conseguir focar nisso. Então, é a gente se preparar para daí conseguir lidar internamente. Eu acho que tem ganhos mais fáceis e problemas mais bem resolvidos ao longo do tempo. E o ponto de estabilidade política e plano governamental maior que dá no ponto do governo, no WIP, cara, eu acho que quando a gente fala de situação de governo, inovação é justamente um ponto mais em comum, sabe? Sempre que é inovação. Eu acho que políticas de econômico são muito suscetíveis a partidos. Eu acho que o nosso lado ainda é o maior planejamento contínuo e menos decadência de Bolsa Família diminui, não diminui com Lula ou Bolsonaro. Muito orgulho em me opor. Muito obrigado pelo excelente discurso, mas eu pedi para todos se retirem, apenas identifiquem, e é isso. Eu queria saber como é que para a gravação, né? Nossa. Tá, eu não confio em ter essa call. A gente fazer a deliberação gravada, eu vou pegar um outro link pra gente, beleza? Tem algum problema pra vocês? Beleza, gente, tchau, tchau. Pô, Bruno, tudo bem. A gente não tem como parar a gravação mesmo? Eu acho que só quem criou o link pode parar a gravação. Mas não tem problema, eu tenho um link aqui. Entre nesse link aqui no chat.